Bom, galera, nesse vídeo nós iremos dar continuidade ao assunto equivalência e de fato também iremos encerrar esse assunto e começar a resolver as questões do Instituto AOCP a partir do próximo vídeo, tá certo? Então vamos para a tela. Vamos continuar com o assunto equivalência. Se A, então B é equivalente a não A ou B? Então vamos comprovar aqui se é ou não. Se A, então B. Então você começa assim, V, F, V, F. Estamos fazendo isso para encontrar aqui o valor do se então. Vamos chamar aqui de A. E essa coluna vamos chamar de B. Se A, então B. Né? Se A, então B. Vamos encontrar os valores de se A, então B. V com V no se então, dá V. V com F dá F. F com V dá V. E F com F dá V. Temos aqui os valores do se então. Agora vamos para o não A ou não B. A é V, então vamos calcular aqui o valor do não A. Se A é V, não A vai ser F. A é V, não A dá F. A é F, não A dá V. A é F, não A dá V. Ou, observe que é o ou, tá? Então vamos encontrar a coluna do B. B, basta você repetir, porque é o mesmo valor. Tá? Repetimos aqui. Então, F com V no ou, F com V no ou, vocês já sabem. No ou, não A ou B, que é o que queremos encontrar, basta que tenha um V na linha, que o resultado dá V. Então, aqui dá F, V com V dá V, e V com F dá V. Encontramos aqui o valor de não A ou B. E aqui é os valores de se A, então B. É equivalente? É equivalente. Observe que estão todas iguais. Então, se A, então B é equivalente a não A ou B. Vamos agora para a próxima. Aqui nós vamos calcular o equivalente das negações. Ou seja, nós vamos negar o Pedro é pobre e Paulo é rico. Pedro é pobre, nós vamos chamar de P. E Paulo é rico, nós vamos chamar de Q. Então, P e Q. Como é que iremos fazer a negação do P e Q? Ele quer a equivalente da negação. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos colocar P e Q. Vamos pôr aqui entre parênteses e vamos negar. Como é que eu faço a negação? Eu nego primeiro, tá? Nego primeiro, troco o I pelo OU, vou destacar aqui, pelo OU, e nego o segundo. A negação do P e Q é feita dessa forma. Não, dessa forma aqui, não P ou não Q. Traduzindo aqui a frase, fica o seguinte. Pedro não é pobre. Pedro não é pobre ou Paulo não é rico. Pedro não é pobre ou Paulo não é rico. Vamos para a próxima. Pedro é pobre ou Paulo é rico.
Como é que eu faço a negação do ou? Então, Pedro é pobre, vamos chamar de P. E Pedro é rico, vamos chamar de Q. Paulo é rico, vamos chamar de Q. Então, é a negação do ou. Como é que eu faço? Vamos colocar o parênteses aqui. Negar P ou Q. A negação de P ou Q. Como é que eu faço a negação? Vou negar o primeiro, trocar o ou pelo i, vou destacar para você ir fixando, e vou negar o segundo. Nego o segundo. Então ficou assim, não P e não Q. Vamos transcrever aqui a frase. Então fica Pedro não é pobre, Pedro não é pobre, e Paulo não é rico. Pedro não é pobre e Paulo não é rico. Vamos para a próxima. Se Pedro é pobre, então Paulo é rico. Se Pedro é pobre, vamos chamar aqui de P. Paulo é rico, vamos chamar de Q. Então, a negação de P implica Q. Se P, então Q, como é que eu nego o cientão? Negação do cientão, você vai conservar o primeiro e negar o segundo. Conserva o primeiro e nega o segundo. Transcrevendo fica o seguinte. Pedro é pobre e Paulo não é rico. Pedro não é pobre e Paulo não é rico. Bom, galera, terminamos a teoria nesse pequeno vídeo e iremos agora, a partir do próximo vídeo, dar início de fato a resoluções de questões do Instituto AOCP, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.